Hoje é o Dia Mundial da Menopausa, dia que tem como objetivo conscientizar as mulheres sobre as mudanças que ocorrem no corpo, além de incentivá-las também a procurar um especialista para passarem por essa fase da vida com mais conforto e tranquilidade. Para falar mais sobre o assunto, a gente recebe aqui a doutora Karen Morelli. Seja muito bem-vinda, doutora. Ai, obrigada, muito feliz de estar aqui. Muito feliz em poder conscientizar e informar as mulheres. Adoro falar sobre mulher. Ah, uma delícia, eu também. Vamos começar então comentando, né, o que é a menopausa em si. Como é que a gente explica para o pessoal de casa? Então, a menopausa é um marco, né? É um marco que eu coloco assim, é a falência de uma glândula. Os nossos ovários são glândulas que trabalham produzindo os hormônios sexuais. Esses hormônios sexuais, embora eles tenham essa palavra sexual, mas eles estão envolvidos em muito mais coisa do que além da questão sexual. E essa glândula, ela entra em falência, ela para de trabalhar, ela morre, vamos dizer assim. Então esse é o marco que você para de produzir os seus hormônios sexuais. E aí você já começou, né, comentando sobre essa questão sexual. Não está ligada só a isso. Não está ligada só a isso. De alguns anos para cá, a gente descobriu, e isso é super interessante essa pergunta, que a gente tem receptor para esses hormônios em todas as células do nosso corpo. A gente tem receptor para esses hormônios no nosso cérebro, no nosso coração, no nosso osso, no nosso músculo. Então, quando a gente tem a diminuição desses hormônios, a gente tem impacto ao longo de todo o corpo, não só numa questão sexual. E muito se fala aí, né, ultimamente, em climatério. Tem diferença entre climatério e menopausa, né? Tem diferença. O climatério, em média, se a gente pudesse colocar, ele vem mais ou menos 10 anos antes da menopausa. Então, no climatério é onde a gente começa a ter pequenas falências. A glândula, ela não para de trabalhar do nada, né? De repente eu acordei ali, minha glândula parou de trabalhar. Ela começa devagarzinho a ter uma produção ineficiente de um hormônio, e aí depois aquilo tem um feedback, aí o mês seguinte você volta a produzir normal, aí você fica bem 3, 4 meses, aí de repente você tem a baixa de produção de 2 hormônios, e assim vai. E aí essa fase normalmente ela pode perpetuar numa média de 10 anos antes da falência mesmo da glândula, que é a menopausa. Doutora, você falou aí de anos, né, de idade. Isso. Quando é que os primeiros sintomas podem começar a aparecer? Aí tem que ligar o alerta. Isso. As mulheres, a gente tem de tudo, assim. Tem mulheres que são bem sintomáticas, apresentam esses sintomas com uma característica bem intensa. Tem mulheres que têm sintomas muito frustros, muito delicados, então fica muito perdido, ela não sabe se aquilo é uma fase, uma crise, um cansaço, né? Ela não entende muito. E tem mulheres que não têm sintomas, que a gente consegue fazer diagnóstico apenas com exames laboratoriais. Por isso que é uma fase extremamente importante que a gente se olhe e que a gente tenha profissionais que escutem a gente, né, enquanto mulher, e que você não negligencie, né? Mas a gente pode começar a gente começa a ter decréscimos, envelhecimento a partir dos 35 anos, olha que cruel. Muito cedo, decréscimos hormonais a partir dos 40, se a gente fosse colocar mais ou menos uma média, e a menopausa por volta dos 50 anos. Ela pode chegar dos 45 aos 55 por volta dos 50. E 10 anos antes o climatério pode aparecer. Então, a partir dos 35, a gente tem que estar, né, com a atenção redobrada para os sintomas. Quais são os primeiros alertinhas, assim dizer, que aparecem? Normalmente a gente tem essa fase do climatério, a gente divide, para ficar um pouco mais didático, entre precoce e tardio. Tardio é o que é mais próximo da menopausa, vamos dizer assim. E esse climatério precoce, a mulher pode apresentar um aumento do fluxo menstrual, ela pode apresentar um cansaço um pouco maior no final do dia. Em algumas situações, um aumento pequeno do peso, com uma dificuldade dessa perda de peso. O aumento exacerbado do peso, ele vem mais no tardio, mas isso já também pode começar a acontecer no precoce, ela já pode começar a ter esses sintomas no precoce.
quais são os riscos, né, associados aí à saúde que a menopausa traz com ela? Por exemplo, a osteoporose pode ser um risco? Lembra, a gente conversou ali dos receptores, né? Então, a gente tem receptores para esses hormônios em todas as nossas células do corpo. E aí é que é o X da questão, né? Então, a gente tem um envelhecimento de todas as células do nosso corpo com diminuição do nosso rendimento celular. Então, não é só uma questão estética física, é uma questão de saúde mesmo. Então, a gente pode ter a gente tem, na verdade, o risco aumentado para doenças cardiovasculares. A mulher na menopausa aumenta mais ou menos 30%, em 30% o risco de doenças cardiovasculares. A gente pode ter a diminuição da massa magra, sarcopenia às vezes, e isso também tem um impacto metabólico importante. O aumento da gordura, né, a massa gorda, por questões hormonais que estão envolvidas, por uma mudança hormonal que está envolvida, aumento da pressão alta, daí por causa disso, aumento da pressão, riscos de resistência insulínica, diabetes, enfim, algumas doenças se apresentam com uma maior facilidade quando a gente tem o decréscimo hormonal. Você comentou aí da questão da gordura, né? A gente vê muitos relatos de mulheres falando que quando entram na menopausa não consegue, fica mais difícil de perder peso. Então é por conta de toda essa situação. Isso, dessa mudança hormonal, né? Os nossos hormônios favorecem com que a gente tenha um acúmulo de gordura em alguns lugares do corpo. E junto com isso, se a gente já vem de maus hábitos de estilo de vida, né, já não tem uma educação em saúde, aquilo degringola e é muito mais difícil, porque o teu metabolismo vai estar mais devagar, né, para que você tenha perda. Então, por isso a educação, né, em correção de estilo de vida, já no climatério, 10 anos antes, eu já começo a entender o que eu posso, o que eu não posso comer, como que eu tenho que ter, qual a melhor prática de atividade física, que isso tem que fazer parte da minha vida, né? Não adianta, eu falo, ninguém é mais criança, a gente não tem negociação com isso, temos que fazer exercício, infelizmente, eu também não gosto, eu também vou brigada, mas a gente sabe que tem que ir. E, enfim, sim, conhecer o seu metabolismo, que é diferente, né, dos outros. O básico a gente sabe o que pode, o que não pode comer, o que tem que fazer, mas tem peculiaridades individuais para você, para sua família, para o seu estilo de vida, que tem profissionais excelentes para te ajudar. É por isso que cada caso é um caso, tem que ser muito bem avaliado. Individualizado, né? Sem dúvida. E aumenta também o risco de câncer de mama entrar nessa fase da vida? Isso, sim. A gente tem, não é só isso que faz o aumento do risco. A gente tem questões associadas muito mais a estilo de vida do que, de fato, a questão da menopausa, né? Mas por todo o contexto que a gente colocou, toda essa mudança corpórea, e também tem mudanças mentais até que a gente não colocou, né? A gente aumenta a depressão, a gente tem um down mesmo de questões psíquicas envolvidas na menopausa. Quem tem história de depressão, ansiedade, a gente sabe que pode piorar por essa questão hormonal. Então, tudo isso atrelado, sim, a gente tem um aumento do risco de câncer de mama. Se a mulher ganha peso, se ela perde massa muscular, se ela é sedentária, eu posso aumentar o risco para câncer de mama. E agora falando de tratamento, né? Muito a gente vê o pessoal comentando sobre as ondas de calor e insônia quando estão nessa fase da vida. Tem tratamento para esses sintomas da menopausa? Tem. A gente, assim, os tratamentos dessa fase do climatério até, na verdade a gente já começa no climatério. Eles se dicotomizam entre tratamentos que você repõe as questões hormonais e para as pacientes que não podem fazer reposição hormonal, você trata as falhas metabólicas e os sintomas. Então, sim, tem tratamento que você pode tratar especificamente a insônia, se essa é a sua queixa principal, ou reposição hormonal e, consequentemente, eu trato a insônia. Bora falar então da reposição hormonal, né? É para todas as mulheres? Infelizmente não, né? Não são todas as mulheres que podem utilizar. Existem algumas contraindicações, por exemplo, mulheres que têm câncer, que são hormônios dependentes, elas não podem utilizar a terapia de reposição hormonal. Isso não quer dizer que quando eu uso terapia de reposição hormonal de uma forma adequada, eu aumento o meu risco para câncer. Isso não quer dizer. Quer dizer que se eu tenho ou tive uma história de câncer,
hormônio dependente, que também não é qualquer câncer, né? Eu tenho contraindicação ao uso de reposições hormonais dos hormônios ovarianos, né? Porque a gente tem reposições hormonais diversas, né? A própria tireoide, você trabalha com reposições hormonais quando você tem disfunção. Então, a gente está falando aqui na questão dos hormônios ovarianos, né? Estrogênio, progesterona e a Então, testosterona. reforçando, cada caso é um caso, né? Tem que ser muito bem avaliado. Isso. Cada caso é um caso. A gente enumera, né, história, né? Então, você começa entendendo qual que é seu estilo de vida. E como eu falei, inegociável essa troca. O paciente tem, a mulher tem a obrigação dela, que é ter uma boa alimentação, atividade física. E o médico em arrumar, né, esse terreno biológico. Então, dar todo o respaldo para a célula trabalhar, inclusive reposição hormonal quando não tem contraindicação. Você comentou aí desse trabalho em grupo, digamos assim, né? Tem que estar tudo em equilíbrio, a questão da alimentação, das atividades físicas. Se a mulher, no caso, não tem um histórico, digamos assim, e entra nesse período, nunca é tarde para começar, tem que começar. Sim, nunca é tarde, muito bem colocado. E tem muitas mulheres que nunca se atentaram para isso, que cuidam mais dos filhos, da casa. A mulher, eu falo, a gente tem um papel que a gente olha muito mais para o outro, e essa é uma fase que a gente tem que olhar mais para a gente. Eu acho que essa é uma fase importantíssima que a gente tem que olhar para a gente. E ali a gente começa, claro, nunca é tarde, e faz toda a diferença no caminho, faz toda a diferença para que via de metabolização, quando eu reponho o hormônio, eu vou diferenciar quando eu faço atividade física e quando eu não faço, quando eu tenho uma alimentação correta ou não. Em algumas pacientes que não têm bom estilo de vida, eu posso aumentar riscos quando eu faço reposições hormonais. Então, quando eu tenho pacientes que têm bons estilos de vida, que têm boa prática de estilo de vida, aquilo favorece, aquele hormônio vai para o caminho que tem que ir bonitinho e faz o papel e a função dele. Então, o que eu acho que é interessante ficar nessa fase nesse dia, né, da menopausa, primeiro, a gente entender que a gente tem que olhar para a gente. Segundo, a gente entender que temos que nos colocar em primeiro lugar nessa fase e desmistificar os medos envolvidos nas reposições, não só na reposição hormonal, reposições de vitamina, de micronutrientes, de fatores de energia, de uma boa alimentação, a gente parar de ter medo e sofrer as consequências, às vezes, tão tristes que em algumas mulheres acontecem vindas com a menopausa. É isso aí, gente. Hoje, além do dia, né, da menopausa, também é o dia do médico. Então, fica aqui os nossos parabéns à doutora e a todos os médicos que estão sempre aí lutando pela saúde da gente. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada pela participação. Obrigada, viu? Um prazer estar aqui, um prazer estar com vocês.